Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, aqui para gravar mais um vídeo, hoje falando sobre a minha entrada na igreja. Bem, isso aconteceu no ano de 1988. Eu tinha ali por volta de 16 anos de idade. Embora desde 1983, cerca de 5 anos antes, meu pai já me levava, ele frequentava a igreja, ele me levava, eu ia ali esporadicamente, tá? Ali da faixa de idade ali dos meus 11 aos 16 anos. Então eu acompanhava sempre o meu pai. Aos 16 anos de idade, 1988, eu então fui convidado por um amigo. A igreja ficava na mesma rua de onde eu morava, da casa de onde eu morava. Então eu comecei a frequentar ali a igreja. E eu sempre fui abençoado por Deus. Queria aqui fazer essa colocação, essa ressalva. Porque um jovem, na minha idade, 16 anos de idade, ele ainda está aí cheio de sonhos, de expectativas, porém, ele não sabe o que vai ser do seu futuro, e ele não vê as coisas acontecerem para ele, sabe? E ele começa então ali numa busca incessante, incansável. Muitos pensam em ingressar numa faculdade e se preparam para o vestibular, outros começam a buscar o seu primeiro emprego, outros começam a sair, distribuir currículos em vários lugares, enfim, para começar a se encontrar, tá? Se encontrar e ter um ponto de partida para iniciar a sua carreira, sua caminhada. Comigo, as coisas sempre foram muito diferentes. É por isso que eu digo assim, que eu me sinto um privilegiado. Eu me sinto muito, mas muito abençoado por Deus mesmo, desde o início, desde sempre. Porque com 16 anos de idade, eu me lembro que eu estava cursando já o terceiro ano do segundo grau. Eu já iria me formar, tá? Eu prestava um curso de administração e já estava no terceiro ano, isso quando eu entrei na igreja. Mas um ano antes, no ano de 1987, quando eu tinha ali 15 anos, eu me lembro que eu recebi um telegrama. Na época não havia e-mails, era telegrama. Esse telegrama, a escola havia me selecionado para que eu viesse então a prestar um estágio, sabe? No Banco do Estado, na época o Baneb, Banco do Estado da Bahia. E eu, com 15 anos de idade, já estava fazendo um estágio no Banco do Estado da Bahia, tá? Para quem conhece, aqui em Salvador, esse banco ficava ali na Barros Reis, era o CPD, o Centro de Processamento de Dados. E ali eu fiquei por um ano estagiando, e com 15 anos eu já ganhava aproximadamente quase 2 salários mínimos. Olha que coisa espetacular para um garoto de 15 anos de idade. Bom, fiquei um ano estagiando. No ano seguinte, que era o último ano meu de escola, agora já com 16 anos de idade, cursando o terceiro ano do segundo grau do curso de administração, eu recebi um outro telegrama em casa, agora para um segundo estágio. A escola veio me selecionar novamente, na Petrobras. Então, vocês que conhecem de Salvador sabem, ali próximo à feira de São Joaquim tem um prédio da Jequitaia, não é verdade? E ali funcionava a Petrobras. Eu fui estagiar ali no RH da Petrobras durante um ano, um salário maior ainda do que o meu primeiro salário no Banco do Estado. Então veja que com 15, 16 anos de idade eu já podia me sustentar. Não é uma bênção de Deus isso? Não é uma bênção de Deus? Pare e pense se não é um alto privilégio. Bom, aos 17 anos de idade, então dos 15 aos 16 no Baneb, dos 16 aos 17 na Petrobras, e foi então quando veio, no ano seguinte, a época de me alistar na Marinha. Eu me alistei no ano já de 1991. Eu me alistei na Marinha e, mais uma vez, me senti um privilegiado. Por quê? Porque dos 239 marinheiros que fizeram parte daquela turma, que eu me alistei e passei para servir ali durante um ano.
como marinheiro recruta. E comigo foram mais 239. Ora, esses 239, eles durante 4 meses, os 4 primeiros meses, eles começariam a fazer cursos para ver aqueles que se destacavam mais, e esses aí de alguma forma ocuparem algumas posições estratégicas, né, lá do comando da Marinha. E eu então comecei a estudar, e nesses 4 meses de estudo eu tirei o primeiro lugar, eu fui o primeiro colocado. E esse primeiro lugar, eu lembro na época, fez com que o governador do estado, na época então, ACM, né, melhor, o ACM, avô, Antônio Carlos Magalhães, ele me deu nas minhas mãos uma placa como primeiro colocado, no dia da minha formatura. E ali eu pude escolher onde eu queria servir, tá? O lugar mais privilegiado, é claro. E também, ao final de um ano, vieram as vagas para aqueles que iriam seguir carreira. E dos 239 que haviam, somente 9 poderiam ficar, outros 230 iriam embora. E desses 9 que poderiam ficar, a única vaga garantida que tinha para o engajamento era minha, porque eu fui o primeiro colocado. Ora, então veja como Deus sempre me abençoou, sabe? Sempre colocou a mão sobre a minha vida. Mas nessa época, eu já era obreiro da igreja. Eu já havia sido levantado para obreiro. Eu fiquei 6 meses como membro na Igreja Universal do Reino de Deus em Piripiri. Depois eu fui levantado para obreiro. E nessa época da Marinha eu já era obreiro. E eu já alimentava dentro de mim esse desejo missionário, de ganhar almas, de sair pelo mundo, de pregar o Evangelho, de levar esperança para as pessoas, sabe? Enfim, de ajudar de alguma forma as pessoas. Isso era algo que me movia, era uma paixão desenfreada, sabe? Que pulsava dentro de mim, que corria nas minhas veias. E eu lembro que na época eu pedi baixa da Marinha. Completou-me um ano de serviço militar e eu disse: eu não quero mais. Eu quero um outro caminho, um outro chamado. Eu não quero ser soldado de homens, eu quero ser um soldado de Deus. Eu não quero fazer parte do exército dos homens, eu quero fazer parte do exército de Deus. Se eu quero fazer parte de algum exército, então que seja o exército de Deus. E aí eu pedi o meu desligamento, e eu lembro que eu saí num dia, me lembro como se fosse hoje, dia 21 de janeiro de 1992. Quando foi no dia seguinte, dia 22 de janeiro de 1992, o pastor da igreja, onde eu era obreiro, fez uma reunião, e ali ele me levantou a auxiliar de pastor. Então ali começou a minha caminhada, tá? E eu me lembro que a primeira coisa que o pastor falou para mim: olha, você não vai ganhar nada, você não vai ganhar nada, você vai dormir aqui na igreja, aí nos bancos não tem colchão, não tem a alimentação certa de manhã, à tarde ou à noite. Se tiver, come, se não tiver, não come. E ele não estava brincando, não. Realmente, quando eu me propus a aceitar iniciar a minha caminhada, eu realmente iniciei. Eu não tinha ajuda de custo nenhuma. Eu me lembro que eu passei 3 meses sem receber um único centavo. Eu me lembro que eu ficava ali na igreja e não tinha comida. Se algum obreiro trouxesse alguma coisa para eu tomar café, eu tomava. Se algum obreiro trouxesse alguma coisa para eu comer meio-dia, eu comia. E aí é que eu posso citar alguns nomes de pessoas que mataram, literalmente falando, a minha fome, enviadas por Deus, essas pessoas, anjos usados por Deus. Então eu me lembro, por exemplo, ali da obreira Rita, esposa de Nepó, né? Nepó Luceno, que a gente chama ele de Nepó carinhosamente. Ela, que através da sua mãe, né? Ela tinha uma mãe que levava sempre merenda para mim, almoço para mim. Ela pedia que eu mandasse alguém buscar lá na casa dela. Então era uma distância grande, mas eu sempre pegava um jovem e pedia que ele fosse buscar esse almoço para mim. Era mais ou menos uma meia hora para ir, meia hora para voltar, a pé. Ele ia, buscava.
E aí eu comecei então a almoçar. E o mesmo aconteceu com café da manhã e café à noite. Bom, eu lembro um dia que à noite eu estava dormindo com fome. Eu não tinha o que comer. E eu fiz ali a minha oração, me deitei e fui dormir. Deitei para dormir. E de repente eu vi bater na porta. Quando eu fui atender, era a esposa de um auxiliar. Esse auxiliar era casado e havia sido levantado junto comigo. Só que ele morava ali numa casa que era conjugada com a igreja, tá? Isso é a igreja lá de Mata Escura. Isso aí já eram 2 meses que eu tinha entrado, eu tinha saído, então fiquei os 2 primeiros meses na igreja de Piripiri, depois eu fui transferido para Mata Escura, e lá esse auxiliar veio para o meu lugar, tá? E eu fui para o lugar dele na Mata Escura. Só que a esposa dele continuava morando lá. E aí ela bateu na porta e perguntou se eu já tinha comido. Eu falei que não. E ela então veio e preparou aquele café, aquele pão. Foi o pão mais gostoso que eu já comi em toda a minha vida, acredito. Foi o café mais delicioso, né, que eu já tomei em toda a minha vida. Porque ali realmente estava matando a minha fome. Então eu dormia nos bancos, virava assim dos bancos. Naquela época não eram cadeiras, eram bancos, aqueles bancos de madeira. Então eu virava um de frente para o outro e deitava ali. Procurava deitar no canto, porque no meio sempre ele fazia, inclinava assim, se deitasse nessa ponta, doía as costas. Então eu deitava aqui assim, mais ou menos, do lado, para poder não sentir muitas dores, não acordar com muitas dores. Então eu não tinha alimentação direito, não tinha salário, né? As roupas, eram as roupas que me davam para vestir gravata, terno não tinha terno, calça, sapato, era tudo doado, certo? Então, eu, quando entrei na igreja, eu não ambicionava, nem aspirava, nenhuma outra coisa que não fosse sair pelo mundo e ajudar as pessoas, certo? Eu não aspirava ganhar dinheiro, tá? Eu não aspirava ostentação, nada disso. Então, aquela proposta de fazer a obra de Deus com amor, me encantou, sabe? E fez com que eu abraçasse aquela causa, eu vestisse a camisa do trabalho. Bom, deixando claro que ninguém entra pensando em sair. Jamais passou pela minha cabeça, naquela ocasião, eu saí um dia da obra. Obra essa que eu estava abrindo mão de muitas outras coisas, tá? Inclusive eu tinha o objetivo de seguir uma carreira na Marinha como oficial da Marinha. Que, diga-se de passagem, eu já estaria agora faltando 5 anos para me aposentar. Hoje, 25 anos depois, faltaria apenas 5 anos para ir para a reserva, tá certo? E ter uma ajuda de custo aí, um salário fixo para o resto da minha vida. Coisa que hoje eu não tenho. Mas esse assunto nós vamos falar um pouco mais lá na frente. Então assim foi a minha entrada, o meu ingresso na igreja, tá bom? Para o vídeo não ficar muito extensivo, eu vou no próximo vídeo falar sobre algumas experiências que eu vivi dentro da igreja, tá certo? Situações realmente muito delicadas, complexas, tá certo? Mas que eu vou relatar aqui de maneira a ajudar algumas pessoas, como uma troca de experiências, tá certo? E também a trazer muitos esclarecimentos sobre verdades e mentiras que sempre falaram e eu nunca pude aqui em público esclarecer, mas agora eu vou esclarecer, tá bom? Então, até o meu próximo vídeo, e você pode clicar aqui embaixo, tem um link, ou aqui em cima, tá certo? Que dá acesso aí ao próximo vídeo, tá bom? E saiba que os melhores anos da sua vida ainda virão.